boa noite. Estamos iniciando novamente mais um programa Direito em Sua Casa, o programa que leva a informação jurídica para dentro de seus lares. Lembrando sempre que este programa tem o foco de trazer a informação, aquelas curiosidades que a população tem e que pode entrar em contato com a TV, sugerir as pautas. E hoje tenho aqui, para dividir a entrevista comigo, o Dr. Marcelo Giovanni Maia. Muito boa noite, seja bem-vindo, doutor. Ele é advogado trabalhista, tem mestrado, doutorado na área, é professor da área, tem uma grande afinidade com a área trabalhista e estará auxiliando hoje na entrevista com o nosso convidado. Doutor, tem a palavra, saudar nosso entrevistado e fique à vontade. Boa noite a todos que nos assistem. Eu, com muita honra, apresento aqui o Gerson Castellano, coordenador-geral do Sindiquímica Paraná, que trará algumas experiências de luta dos trabalhadores dessa categoria, que passa por grandes mudanças e vive um momento agitado no país. E então queria apresentar aqui o Gerson Castellano para os telespectadores e iniciar essa conversa, essa que eu tenho mais como um bate-papo de esclarecimento à população, falando um pouquinho sobre a trajetória do Sindiquímica e o que essa categoria representa para os trabalhadores e a luta desses trabalhadores no ramo petroquímico. Boa noite ao Gomes, ao Marcelo, a quem está nos vendo agora. O Sindiquímica representa os trabalhadores e trabalhadoras petroquímicos aqui do Paraná. Então é um sindicato que está indo agora no próximo ano para 30 anos de existência, e a gente é um sindicato que passou por vários momentos, né? Um sindicato que foi originado dentro da própria, que estava a Petrobras, quando era uma subsidiária, que em 93 foi privatizada e que agora em 2013 voltou para a Petrobras como subsidiária novamente, com o intuito de ser incorporada ao sistema Petrobras ainda esse ano. E assim, falando um pouquinho agora, Gerson Castellano, sobre os desdobramentos que a gente está vendo no país, a questão da Petrobras. Vocês hoje são uma subsidiária da Petrobras. Como que você, como coordenador geral, no sentido dos anseios da categoria, está enxergando essa crise? E se é que existe essa crise, e o que a Petrobras significa para o Brasil, vocês hoje falando do ponto de vista de uma subsidiária? Bem, a Petrobras, a gente não tem que pegar um momento que ela está vivendo agora, e esse momento passa pelas questões midiáticas que estão sendo postas muito a questão negativa sobre o que é a Petrobras. Então a sociedade está sendo bombardeada incessantemente, seja rádio, TV, jornais, com informações negativas sobre a Petrobras apenas, né? E nós já enxergamos a Petrobras por um outro lado, né? Um lado técnico, um lado de uma empresa que hoje representa cerca de 14% de todo o PIB brasileiro, uma empresa que emprega diretamente 86 mil trabalhadores e indiretamente serviços, terceiros, quase 1 milhão de pessoas que trabalham e vivem do que a Petrobras produz. Então ela tem uma importância significativa para a sociedade, que vai muito além do que está sendo posto na mídia. E é já importante ressalvar que nós, petroleiros, a Federação Única dos Petroleiros, os sindicatos, Sindiquímica, Sindipetro, acreditam que todas as investigações têm que ir até o final. Todos que forem julgados, culpados, têm que ser punidos e os dinheiros têm que retornar para os cofres da Petrobras. Isso é um ponto principal. É sabido que teve desvios mal feitos, que precisamos ressaltar que não são de agora, porque essas pessoas que são esses réus confessos já estão na empresa há muito tempo, inclusive eram concursados, né? Então precisamos esquecer, porque hoje a gente vive um ataque político à Petrobras, né? Isso é claro,
E nós entendemos que juridicamente o que está sendo feito tem que se buscar culpados, ressarcir os cofres da empresa, porém não podemos execrar a empresa e principalmente o julgamento midiático que está sendo feito de todos os trabalhadores da Petrobras. Hoje, infelizmente, quando você fala que você está lá na Petrobras, isso é claro, usando um termo mais claro, o cara fala que ou você está rico ou você está preso. Você tem esses dois lados apenas. Infelizmente, é essa visão que se tem. Mas a Petrobras é muito mais que isso. E só ressaltando, em 2008, durante uma crise mundial, que foi lá, que teve lá do subprime, lá nos Estados Unidos, a Petrobras foi fundamental para alavancar o desenvolvimento nosso. Então, ela é hoje uma das únicas empresas que investe, que faz pesquisas. Em 2008, enquanto outra maior empresa nossa, que é a Vale, que depois a gente vai voltar a falar um pouco sobre isso, é importante até para situar a nossa questão histórica, enquanto a Vale demitiu milhares, a Petrobras contratou e investiu, e fez com que os efeitos dessa crise mundial fossem suavizados aqui no Brasil. Se me permite aqui, Gerson, foi dito que uma subsidiária da Petrobras ficou sob o julgo da iniciativa privada de 93 até 2013. Sabemos que quando alguma empresa está em crise, principalmente a estatal, cogita-se muito essa possibilidade, mas a iniciativa privada, ela opera uma máquina mais enxuta, ela obtém mais lucro. Gostaria que desse um panorama, porque não significa que a empresa privada, se ela tem lucro, esse lucro vai ficar dentro do município, vai ficar dentro do país, porque muitas vezes ela também opera com capital do exterior e esse dinheiro acaba indo e ele não divide, porque a obtenção de lucro é o foco da empresa privada, né? O que não acontece com a estatal, que ela retorna esse dinheiro, muitas vezes em forma dos tributos que são obrigatórios, emprego e o próprio investimento na estrutura, né? Então, com conhecimento de causa desses 20 anos, eu gostaria que pontuasse algumas questões relevantes. Excelente. Gomes, a pergunta é muito boa e muito oportuna. Como eu já disse um pouco antes, a nossa empresa, onde a gente atua hoje, onde o Sindiquímica tem a base deles, que hoje é a Fafem Paraná, que foi anteriormente Ultrafértil, ela foi criada na década de 80 com uma subsidiária da Petrobras para usar o resíduo asfáltico para fazer fertilizantes nitrogenados, a ureia. Pois bem, em 93, naquela onda que estava o Itamar Franco e o ministro da Fazenda era o Fernando Henrique até, começou a onda de privatizações em várias áreas. E a Ultrafértil entrou nesse processo de privatização. Durante esse processo, em 93, houve muita resistência aqui dos trabalhadores, a cidade de Araucária mesmo. Na época, o governador era o Roberto Requião. Então, nós fizemos uma mobilização nacional, estadual e municipal para evitar isso que, na época, nós alertávamos já que seria um problema. Pois bem, em 93 a empresa foi vendida para um grupo de investidores e especuladores e acabou nas mãos depois da Bunge, da Cargill e por último da Vale. A Vale já privatizada, que foi em 97. Então, durante esses 20 anos, e aí em 2013 a Petrobras, entendendo a necessidade de investir na área de fertilizantes nitrogenados, fez uma troca de ativos com a Vale. Só para pontuar um pouco antes de começar, fertilizantes nitrogenados hoje, nós importamos cerca de 70% de todos os fertilizantes nitrogenados utilizados aqui no Brasil são importados. Então, um país que tem uma matriz agrícola, né, nós dependemos de fertilizantes nitrogenados, assim como de fósforo e de potássio, mais ainda de potássio. Mas nitrogenados está na nossa mão, que é a questão de produzir. Nós temos o gás, nós temos o resíduo asfáltico e podemos produzir. Então, durante esses 20 anos que ficou na iniciativa privada a questão de fertilizantes nitrogenados, não foi investido
R$1 ou $1 sequer para aumentar a oferta de fertilizantes para a população. Então foram 20 anos que ficou com baixo investimento, redução de empregos. Então, de cara já a empresa reduziu cerca de 500 postos diretos e de mais 1.000 indiretos. Isso afeta a economia de Araucária, afeta a economia do estado. Só fazendo um linkzinho, e qual que era o efetivo dessa empresa antes da terceirização, para a gente entender em percentual essa redução? Então, antes da privatização eram cerca de 800. Após a privatização caiu em primeira instância já para 600 e chegou a ficar com 300. Então reduziu mais de 50%. Mais 100%. Né? Redução muito alta. E não foi só isso, né? Para a comunidade, para Araucária, no entorno todo, o aumento de risco. Por quê? A Araucária tem a refinaria aqui ao lado e tem uma fábrica de amônia. A amônia ela é extremamente tóxica e ela é agressiva, e durante esses 20 anos não foram feitos investimentos em segurança, em manutenção. Então nós fizemos diversas denúncias para o Ministério Público, para a Justiça, para a imprensa aqui própria de Araucária na época, sobre esse problema de falta de investimento, que a iniciativa privada, como você bem diz, ela visa o lucro, ela vai usar aquela empresa até o ponto que ela for dar lucro e depois ela tira o time já de campo. Porque fertilizantes tem muito disso, né? As empresas exploram aquela unidade até não dar mais e quando já está ruim ela vende e passa para frente. Abandona. Ela abandona. Então, a questão durante esses 20 anos foi tratada dessa forma. A Petrobras, aí vem a Petrobras, como ela tem uma responsabilidade com a nação, com o projeto de nação, ela começou investimentos nessa área de fertilizantes. Então ela modernizou as unidades que ela tem na Bahia e em Sergipe e começou a construir, que já está em fase de final, a unidade do Mato Grosso do Sul, que a gente espera que conclua até o próximo ano. Então é uma diferença grande quando você está na iniciativa privada, que tem uma visão do lucro pelo lucro, e de uma empresa estatal, ou como é a Petrobras de economia mista, que tem uma responsabilidade social. Com o país, né? E com o país. É matéria que não acaba mais, se for falar tudo aqui. Doutor, tem... Eu queria fazer até diante do desdobramento da resposta do Castellano, eu queria, assim, ele já falou da importância dos fertilizantes nitrogenados, mas eu queria que ele falasse o que é a FAFEM nesse segmento dos fertilizantes nitrogenados, e pergunta consequente dessa, que se desdobra também, e o que seria uma Petrobras integrada? Então, a FAFEM, como já diz aqui, ela produz fertilizantes nitrogenados, né, que é a ureia, produz amônia, que é usado em produtos químicos, e produz o Arla 32, que é um catalisador que é usado hoje em todos os caminhões para o diesel, para você reduzir a emissão de NOx, né, de poluentes. E a FAFEM hoje, as FAFEMs, aqui em todo o Brasil, são hoje 3, uma quarta que está em finalização, e elas hoje, existe um plano que quando começar a funcionar a do Mato Grosso do Sul, melhorar a eficiência de outras FAFEMs, a gente reduzir a nossa importação, que hoje é de 70%, para em torno de 50% a 60%. Parece pouco, mas é muito. Parece pouco, mas é muito. Isso aí reduz muito o risco nosso de nós ficarmos hoje sobre problemas de importações. Porque hoje, se você vai importar, se você tiver alguma barreira, você não consegue um preço bom, e aí a gente tem um problema em toda a cadeia nossa, que vai da agricultura até a pecuária, né? Porque é usado ureia para soja, que faz ração animal para gado, etc. e tal. Então, né, na continuidade da questão do doutor ali, e com o fechamento, já que o nosso tempo está se esvaindo, o que seria a Petrobras integrada hoje? E daí já pode fechar a tua fala, Gerson.
Então, a Petrobras integrada, hoje, ela representa para a nação um projeto de desenvolvimento. Porque não, hoje se fala muito, e está muito em voga hoje, que você tem que pegar a Petrobras e ela fazer apenas exploração. E aí depois vai ter um companheiro nosso que vai poder falar mais sobre isso ainda, mas seria basicamente o seguinte: hoje o que está no senso comum da mídia, que a Petrobras tem que apenas retirar o óleo. Nós não concordamos, os petroleiros, a federação, os petroquímicos, entendem que nós precisamos retirar o óleo e agregar valor para ele, que seria produzir combustíveis, produzir petroquímicos, né, produtos petroquímicos, que vai desde do nylon aos plásticos, os derivados, todos os derivados, os fertilizantes, porque num momento como esse, que a Petrobras está falando tanto que ela está tão mal assim, que ela que a gente tem que lembrar que o barril do óleo cru em 2014, em agosto, estava $100, hoje ele está $46. Então, você precisa agregar valor, e para agregar valor você tem que produzir derivados também. Sem você produzir isso, você tem uma empresa como são as maiores. Aí você vê a Shell, a Exxon, a Shell demitindo milhares em todo o mundo, a Exxon também passando por um problema sério. A Petrobras, ainda por ser integrada, ela tem fôlego e consegue respirar para agregar valor em seus produtos. Então ainda temos solução. Tem solução. Gerson, mais alguma questão, doutor? Uma pergunta bem importante que me chega aqui dos nossos telespectadores, de três que eu concentro em uma, que são trabalhadores que assistem muito esse programa, trabalhadores petroquímicos e petroleiros. Em pouco tempo, você pode nos dizer qual a expectativa da negociação coletiva a partir de ser coordenador geral, de estar acompanhando os desdobramentos sobre a negociação coletiva dos trabalhadores petroquímicos que está em andamento, senhor Gerson? A negociação nossa passa por um momento crítico, até porque nós temos uma pauta hoje que é uma pauta política, que a gente entende que não devemos desinvestir, não devemos vender ativos, exatamente nisso que eu falei agora há pouco. Nós temos que ter mais opções para ter uma Petrobras forte. Então, a negociação nossa esse ano vai ser uma negociação difícil, de todos os petroleiros de todo o Brasil, então tende a ser longa, mas buscando uma visão de Petrobras forte, integrada e com responsabilidade social. Maravilha, muito obrigado. Obrigado. Agradeço a presença do doutor Marcelo, que dividiu essa entrevista comigo. Agradeço imensamente. Gerson, é muito esclarecedor. Pena o nosso tempo ser tão exíguo, né? Senão teríamos mais algumas horas de conversa muito elucidadora. Ok. Agradeço ao telespectador e encerramos aqui mais um programa Direito em Sua Casa, o programa que leva informações jurídicas para dentro dos seus lares. Lembrando que alguém que tiver dúvidas, entre em contato com a TV e faremos as próximas pautas com imenso prazer para levar informação a vocês. Obrigado e tenham todos uma boa noite.